Boa noite a você que está conosco aqui mais uma vez. Reunião nossa aqui do Clube Alfa, da Unitisa, Associação Brasileira de Prospecção de Investimentos. Estamos juntos aqui de novo na etapa fundamental agora, juntos de novo nessa etapa não, né? Estamos aqui juntos de novo, agora na etapa que a gente de fato coloca o Clube Alfa em operação, em funcionamento, o grande dia que a gente esperou até então. Boa noite a todos. Estamos aqui de novo com a presença da Loren e do Lúcio, nossos gurus financeiros. E a programação de hoje é toda voltada exatamente para a gente saber mais do que conceitos, mais do que teoria, o que a gente faz agora. Então chegou o momento. Vou aportar, o que eu faço, o que eu preciso, quais são as regras, qual é a proposta de investimento, o que a gente está pensando, em quais ativos, enfim. É esse nosso bate-papo de hoje, que não pretende ser longo, mas pretende ser muito produtivo. Então, boa noite, Lúcio, boa noite, Loren. Palavra de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Uma satisfação estar aqui com todo mundo. Já podemos, sem mais delongas, né, começar aí dentro do... Aliás, vamos fazer uma pequena delonga. Lúcio, você quer colocar alguma coisa sobre esse momento que a gente viveu desde lá, quando a gente falou do clube? Resumidamente, dizer que etapas a gente passou até chegar ao dia de hoje? Bom, é uma epopeia, né? Na verdade, o clube ele foi instalado exatamente quando começou a crise da Covid, né, lá em 2020. E o que a gente tinha planejado, o que a gente tinha planejado realmente não funcionou. E o clube não teve o resultado que a gente esperava, até por falta de uma gestão, né, uma gestão profissional. Nós tivemos alguns movimentos tentando obter essa gestão profissional junto aos escritórios, no caso, a administradora, a XP, e tentamos junto a alguns escritórios da XP. Infelizmente, não conseguimos, não tivemos sucesso. Isso se arrastou até, vamos dizer, o segundo semestre, né, deste ano, quando surgiu a alternativa de nós termos um gestor, ou no caso, gestora do próprio grupo de cotistas, né? Foi promovida uma assembleia e depois de algumas frustrações até no processo de votação, finalmente a Loren foi eleita gestora do clube. Isso significa que nós estamos numa condição interessantíssima, porque nós conseguimos as vantagens que o clube oferece com uma gestão profissional. A Loren depois pode, inclusive, falar. Ela recentemente obteve um grau interessante, né, no mundo dos investimentos. E aí a gente está com uma gestão profissional com as condições de um clube em relação a poder juntar esforços, juntar capital para obter melhores condições junto ao mercado financeiro, né? Ele é basicamente mercado de renda variável, mas também tem uma parte, a Loren vai falar sobre isso, uma parte importante que você pode estar aplicando em outros ativos. Então, hoje nós estamos numa condição interessantíssima, certo? A Bolsa tem sofrido ultimamente, mas, gente, é exatamente nesses momentos que surgem as oportunidades. E aqui a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Loren, por favor. É isso, gente. Boa noite a todos. De novo, mais uma vez, eu sempre começo agradecendo, né, a oportunidade. Eu acho muito importante a fala do Lúcio, no sentido de que é diferente dessa vez, não porque tem eu, não é a minha pessoa, mas é porque tem uma pessoa, né, olhando para esse investimento, olhando para essa cara do clube, vamos dizer assim. Eu já peço desculpa antecipadamente pelo retorno, que vocês devem estar ouvindo um barulho aí no retorno, porque eu estou numa casa que infelizmente está passando por reforma, não tem como eu fechar a porta que isolar o barulho de fora. Então,
Peço um pouquinho de paciência para vocês. Mas, enfim, toda a questão não é porque eu estou, não é minha pessoa, né? Isso eu sempre deixei claro para o comitê da Unitiza, do Clube Alfa. Então, não tem problema nenhum em amanhã ou depois trocar de posição, mas é que tem que ter alguém acompanhando o mercado, né? A gente começou o ano, aí eu já entro um pouco na fala chata do economista, mas a gente começou o ano com uma perspectiva muito positiva para a economia nacional. E hoje a gente vê que essa perspectiva ela já se desfez, já se mudou, né? A pandemia ela trouxe desdobramentos, choques de algumas ondas que vão ter impacto no IPCA, vão ter impacto na curva de juros e influenciam diretamente na bolsa, né? Com isso, não quero dizer que a gente não tem oportunidade, muito pelo contrário, né? O que a gente tem é uma questão de ajuste de temporalidade. Então, se a gente está pensando aí no médio e longo prazo, agora, esse momento é um momento crucial da gente fazer a nossa posição, né? A gente tem que montar a posição a partir de agora em bolsa, porque a gente realmente tem empresas aí que estão com múltiplo bem atraente, né? Tá um momento atrativo para comprar boas empresas a preços baratos. Em relação ao que o Lúcio colocou, essa questão do grau que eu obtive, eu consegui a certificação, fui aprovada na certificação para ser gestora, né, de recursos, eu posso fazer isso de forma profissional. São duas provas, né? A primeira certificação é a CFG, e eu fui aprovada agora, saiu o resultado da minha aprovação no dia 13 de dezembro, e já em fevereiro, essa é a etapa, vamos dizer assim, 80%, né, que a gente percorre para ser gestor profissional. Em fevereiro eu já tenho marcado a segunda etapa, então, vencendo isso daí, realmente eu já me qualifico para ser gestora, para abrir um fundo e tal. Então, isso é só para colocar mais um pouquinho, né, dessa questão de ter alguém que sabe um pouquinho de mercado olhando para o investimento. Então, essa que é a diferença, né? Eu me comprometi, eu conheci o Lúcio e o Kaiser lá atrás, eu ainda estava no escritório do BTG, eu prestei um bom atendimento a eles na época como assessora, e aí depois disso, né, a gente foi conversando tudo, eu já não faço mais parte, né, da assessoria do BTG Pactual, estou em outra colocação, e aí eu acredito que esse olhar, esse cuidado, né, só esse olhar, essa crítica em cima de portfólios, já apareceu aos olhos deles, que vocês conhecem, são pessoas muito inteligentes, pareceu interessante e eu fui convidada para participar, né, do Clube Alfa. E, sinceramente, assim, eu acho extremamente importante, né, ressaltar toda a minha gratidão por essa oportunidade. E de fato, assim, é muito diferente nesse momento, porque a gente vai fazer o acompanhamento, no mínimo, semanal dessa carteira, né? A gente tem um olhar crítico. A gente estava discutindo agora nos bastidores sobre como a economia realmente ela é dinâmica e o que está acontecendo agora, né? Como eu disse, no começo do ano eu tinha, né, pelo menos na minha leitura, uma perspectiva muito positiva de crescimento de PIB. A gente não imaginava que a gente ia fechar o ano com uma inflação tão acelerada, né? Já sabíamos que ia ter sim um aumentozinho dos preços, mas não um choque em várias ondas, né? Que pegou o setor de energia, pegou o setor de combustível. Mas ainda assim, não fazer nada é a pior coisa que a gente pode fazer, né? A gente tem que se posicionar. Então, se a gente entende que nós estamos num momento de alta de juros, de alta de preços, a bolsa está descontada. A gente tem que se posicionar agora, nesse momento. E se por algum motivo a nossa expectativa aí no médio ou longo prazo não se concretizar, a gente faz ajuste, né? Porque a gente está toda semana olhando para isso e esse é o diferencial. Mais uma vez eu vou ressaltar, não é porque sou eu, não está na minha figura, mas está na figura de alguém que olha a carteira toda semana, lê as notícias, filtra, faz a seleção de ativos ali e vai dando norte para o clube para poder rentabilizar esse dinheiro, que no fim do dia é o único objetivo da gente estar aqui. Certo, Lúcio? Certo, Kaiser? Perfeito. Certíssimo, Loren. Excelente. Então, ditas que são essas coisas, vamos entrar para as nossas questões bem pontuais do clube, né? Primeira questão, talvez essa fosse a última, mas já vamos começar por aí. Tem gente interessada, tem gente que quer participar, mas que alguém abriu a conta lá na XP, naquela primeira corretora, e hoje não sabe nem quem é o analista que está cuidando lá, enfim, quem é o consultor. Outras pessoas não chegaram a abrir a conta. E tem pessoas que hoje, literalmente hoje, eu conversei, se interessaram pelo tema, estão aqui na live com a gente, e querem saber o que precisa fazer. Passo a passo para poder abrir conta e começar a fazer aporte. Pode ser?
Sim, vamos começar então. Ó, o passo a passo, a abertura da conta, você pode entrar lá no site da XP. Eu recomendo que se use o próprio notebook, que não faça isso pelo aplicativo, a abertura da conta, tá? Abertura da conta. Abre o notebook, digita lá XP, investimento, já apareceu o link da XP. Faça o preenchimento e, muito importante, preencham o perfil de investidor, tá? Quando vocês preencherem a documentação, ele já vai pedir para você fazer o perfil de investidor. Já preencha esse perfil de investidor. Isso é importantíssimo. O segundo passo é como colocar. Aí você vai ter que colocar dinheiro, né? Claro, você vai ter que colocar o recurso dentro do clube, né? Para isso, esse dinheiro tem que estar na tua conta da corretora, porque primeiro vai para a tua conta da XP, para depois você fazer investimento no clube. Então, é isso. Feito, abriu a conta, transfira o recurso que você quer aportar no clube para a corretora XP. Para investir no clube, Lauren, no aplicativo... Oi, pode falar. Lauren, essa pergunta é mais para o Lúcio. Quando se abre a conta lá na XP, salvo engano, até onde eu me lembro, ele me pergunta, você está atrelado a algum corretor específico? Ele pede o código desse corretor. Existe alguma informação nesse momento para ser preenchida, Lúcio, ou não? Está aberto? Então, na verdade, inclusive, é algo que a gente deve definir, deve ser divulgado, né, Laura, semana que vem, até o código do assessor que deve ser vinculado à conta, né? E para que ele possa fazer exatamente a gestão dos recursos. Mas esse código vai ser divulgado, né, juntamente com outras informações que vão facilitar o processo não só de abertura de conta, mas também como vinculação e, finalmente, aí a Lauren pode complementar, investimento no clube, né? Tá. Exatamente, mas assim, mas o Kaiser não é impeditivo, tá? É isso você não precisa estar atrelado você não precisa ter nesse momento o código de assessor. O que você precisa ter necessariamente para investir no clube é a conta na corretora. Isso daí não é imprescindível, não tem como. Abre a conta e faça o perfil de investimento. O código de assessor, mas depois, que a gente ainda não sabe, nós ainda não tivemos, né, a resposta da corretora qual é o assessor que vai ficar responsável pelo clube, mas no fim do dia, isso daí não é impeditivo e também não faz muita diferença nesse momento. O importante é colocar o dinheiro na corretora. E aí vem a segunda parte, que é colocar o dinheiro dentro do clube. Que aí, o que acontece? O aplicativo da XP, ele teve modificações. Eu até tinha o caminho, mas no aplicativo antigo. Eu solicitei para Monte Bravo antes de ontem, eles ainda não disponibilizaram. Aí eu liguei na XP hoje e eles falaram que mandariam para a gente até amanhã no máximo, o passo a passo, via print. A gente vai mandar para vocês nos grupos do WhatsApp os prints certinho com o passo a passo de onde vocês clicam, onde vocês vão no aplicativo do celular, que vocês vão baixar, ou pelo notebook, para poder encontrar o Clube Alpha 1, para poder fazer o aporte no clube correto, tá? Não tem muito segredo, é muito simples, é bem intuitivo, assim. E aí, só que eu quero mandar os prints certinho, né? Só que realmente eu não recebi o material da XP a tempo, então, e o que eu tinha não estava atualizado, porque o aplicativo teve algumas alterações. Mas aí, no caso, amanhã a gente vai estar passando para vocês no WhatsApp. Mas ainda assim, gente, abram a conta já, né? Isso daí já é coisa que a gente vai resolver amanhã no máximo. Já abram a conta e mandem o dinheiro para a corretora, né? Quando vocês abrem a conta na corretora, vai ter o número do número de conta corrente. Como se fosse uma conta corrente, você faz um TED, né? Para esse número da conta da XP. Então, assim, a parte operacional é uma vez só que vai ser feita, né? Depois disso, aí sim vão vir aí a questão do acompanhamento do clube, que a gente vai discorrer sobre isso aí ao longo da live. Beleza, Laura, muito obrigado. Então, quem quiser já pode ir abrindo a conta, já toma esse tempo, já adianta, já faz esse processo. Amanhã ela já mostra o caminho direitinho para esses processos todos. E logo na sequência, a XP já informa para a gente quem é o corretor, e a gente só atrela a sua conta já criada, já aprovada, tudo mais, ao código desse corretor. Maravilha. Exatamente. Só lembrando que ter ou não ter um código de assessor atrelado não é impeditivo nenhum para investir no Alpha. Se você, na verdade, é o que a gente faz entre aspas, né? Tipo assim, um favor que a gente faz de colocar o recurso, né? Só no código desse assessor, só para saber que
esse assessor é o responsável por essa conta, vamos dizer assim, como se fosse o gerente de um banco, né? Ele não vai mexer no dinheiro para vocês, mas ele é o responsável pela tua conta. Então, alguma documentação, alguma coisa que precisa, você tem alguém dentro da corretora para você ligar e conversar. Enfim, é mais um facilitador, mas não é um requerimento, né? Só lembrando aí o site da XP, www.xti.com.br, né? Não vou entrar em outro link e preencher em coisas erradas, é XP Investimento, então é xpi.com.br. Maravilha. Aí, abri minha conta, tá tudo certo agora, então vou começar a colocar dinheiro lá dentro. E aí, o que eu faço? Nesse momento, eu só deixo o dinheiro na conta ou eu já jogo para algum lugar? Como é que eu digo? Esse dinheiro é para o clube. Exatamente, esse é o ponto, né? Quando você fizer a transferência para a XP, já está na XP. Agora, como você vai colocar esse dinheiro no clube? Isso daí é que eu vou mandar para vocês um passo a passo no WhatsApp amanhã, explicadíssimo, com os prints das telas, os caminhos certinhos onde vocês têm que ir, tanto no aplicativo quanto quem optar por fazer no computador, tá? E aí eu tô falando isso porque eu prefiro trabalhar no notebook quando a questão é investimento. Eu não gosto muito de fazer por aplicativo de celular, tá? Então até é questão aí de segurança, chatice minha, na verdade, né? Porque o aplicativo também ele dá para fazer, mas eu vou passar as duas formas para vocês. Mas é tranquilo também, não tem grandes questões. Salvo engano, vai entrar pelo CNPJ do clube, tá? A gente vai passar isso muito certinho, os prints certinho para vocês. Falando com o microfone fechado, não vai sair. Maravilha, Lauren. Bacana, beleza. E aí, ok, ela vai passar o passo a passo, a gente vai lá, deposita o dinheiro. Aí, já está funcionando o clube ou tenho que fazer mais alguma coisa? Daí em diante já é com você ou tem alguma etapa que a gente tem que fazer ainda? Não, daí em diante é você realmente assim utilizar a facilidade de estar num clube de investimento. Porque, por exemplo, quando você investe num fundo de investimento, você não vê a cara do gestor, você não pode falar com ele, você não tem acesso a ele no WhatsApp. Quando você investe num clube, em tese, tá? Você tem essa abertura maior. Então, todo mundo sabe. Eu estou nos grupos do WhatsApp, entendeu? Então, tem dúvida? Pode perguntar, a gente vai respondendo ali ao longo do tempo. Eu tenho dúvida se tal ativo está na nossa carteira do clube. No momento, gente, o clube ele só tem comprado o BOVA11, né? Para quem não sabe, é o índice que representa, que replica o andamento, vamos falar assim, da nossa bolsa hoje no Brasil. Então, o nosso clube hoje ele só tem BOVA11, tá? A gente ainda não fez nenhuma movimentação, porque nós estamos esperando caixa, né? A gente está esperando a entrada de caixa para a gente poder fazer os aportes já mais de uma forma também até a otimizar a questão de custo, né? Porque a gente tem custo de corretagem. Então, estamos esperando essa entrada inicial para poder fazer a colocação já nos ativos que a gente está identificando como oportunidades aí nesse curto e médio prazo, né? Porque ano que vem a gente sabe que é ano de eleição, então vai ter muita volatilidade. Mas quando a pessoa colocou o dinheiro na conta e já seguiu o passo a passo que a gente vai passar amanhã no WhatsApp, ela não, em tese, ela não tem que fazer mais nada, né? Já está no clube, o clube que vai gerar ali a remuneração do patrimônio dele. Maravilha, maravilha. E aí a gente chega na nossa próxima questão, que é importante para alguns que já estão nos perguntando isso há um tempo. Lúcio, Lauren, fiquem à vontade para ver quem fala. Não sei se o Lúcio fala a primeira parte e a Lauren complementa, ou enfim, fiquem à vontade. A primeira parte é: qual a característica do nosso clube? Sabe, quanto por cento eu estou em renda fixa, quanto tempo em renda variável e qual tipo de renda variável? Enfim, essa distribuição macro da constituição do clube, e depois falar um pouco sobre os ativos de fato que estão sendo escolhidos, os papéis, enfim, para onde está indo esse dinheiro que a gente está querendo aplicar junto agora. Eu queria falar inicialmente, Lauren, até porque eu acho que é uma questão que tem sido discutido ao longo do tempo, e até acrescentar algo, sabe, o Kaiser, quais são as vantagens até de aplicar num clube de investimento. E posteriormente, Lauren, eu gostaria que você já entrasse no detalhe, é uma coisa importante. Bom, em relação ao clube, um clube é assim, numa imagem muito
simplificada, seria um fundo menor, né? Um fundo de investimento pequeno. Ele tem um limite aí de 50 cotistas, não pode ter mais que 50 cotistas, e ele tem que aplicar em torno de, são 67%, pelo menos em renda variável, ok? O que extrapola isso pode ser aplicado em renda fixa e ativos outros que não os de renda variável. Uma vantagem, a primeira vantagem é que quando você aplica em grupo, você aumenta o volume de recursos e pode buscar ativos mais interessantes, né? Outra coisa é que dentro do clube, contrariamente ao que acontece quando a gente investe diretamente na bolsa, o clube pode trocar de ativos sem incorrer no pagamento de impostos, né? Então eu posso, de repente, eu tenho uma posição em Vale, eu vendo, compro Petro e não existe a cobrança de impostos nisso. Só vai acontecer o imposto quando o cotista sacar, fizer o saque. Mas a gestora, no caso, vai estar trabalhando lá com os ativos, ela não tem essa limitação. Consequentemente, ela tem alternativas muito mais interessantes que nós no dia a dia. Porque, eventualmente, você pode dizer, pô, mas eu já aplico, por que eu vou fazer isso? Está aí uma vantagem imediata. Uma outra questão é diretamente a o clube-alvo. O que é a transparência? Que nem a Lauren falou, a ideia é que a gente esteja sempre discutindo, apresentando as condições pelas quais esse ou aquele ativo vai ser escolhido, por quê, enfim. Você tem condições plenas de acompanhar e também até de falar com ela. Ficou dúvida, né? Está falando a respeito. Você conta, de certa forma, com uma assessoria especial sem pagar por isso, né? É algo interessantíssimo. E eu acho que nisso tudo, né, que a gente coloca, existe um ponto que também eu já citei, mas eu acho que é um ponto importantíssimo. Nós estamos realmente num momento que não é um momento simples, né? A eleição no ano de 2022 deve trazer muita volatilidade para o setor e, muito provavelmente, a gente vai ter altas e baixas, enfim. Mas, nesse momento, onde, se você olhar historicamente, que aparecem as maiores oportunidades. E você ter uma gestão profissional nesse momento é essencial. E não é só, veja bem, a gente está falando da gestão profissional, mas também é a oportunidade de discutir, saber por quê, estabelecer questionamentos em relação à estratégia, coisa que no seu dia a dia, ou você investe sozinho, quando muito você fala com outro amigo, ou você coloca no fundo e acredita no que o gestor está fazendo. Então, é uma oportunidade ímpar realmente da gente estar investindo, né? E aí, a Lore, em seguida, eu gostaria até que você colocasse dentro dessa perspectiva, né, a ideia, os direcionamentos, enfim, que você pretende estar implementando aí no clube. Sim, eu acho muito importante a gente falar sobre o DNA do clube, né? A gente até comentou sobre isso, fizemos uma live sobre isso já. É claro que o panorama de quando a gente discutiu alguns setores prováveis que a gente fosse investir hoje, o panorama é outro, ele tá diferente. O que acontece, Luz? Como a gente está vivendo esse momento desafiador na economia, né? A gente está vendo aí Selic vai perto da casa de 2 dígitos já em dezembro, a questão da inflação, né? E a gente sabe que existe uma correlação negativa entre taxa de juros e bolsa de valores, porque a taxa de juros nada mais é do que o custo, né, de oportunidade das empresas. Então, em tese, quando o juros está alto, a economia, né, real, vamos dizer, essas empresas estão prejudicadas, então o desempenho delas na bolsa é pior, né? A gente nunca pode também deixar de lado o componente emocional da Bolsa de Valores. Quem pegou o fundo aí da pandemia sabe
que quem vendeu ali, que quem fez rapidamente dos ativos acabou perdendo a recuperação, porque muitos ativos voltaram, né, muito rapidamente. Então, assim, a gente está nessa coisa dinâmica, como eu falei, né, no começo, quando a gente começou as primeiras lives, a gente falava de uma alocação. Hoje, provavelmente, quando houver o aporte do dinheiro, a gente vai fazer uma alocação um pouco diferente, né? Hoje eu vejo ainda muita oportunidade, ainda temos empresas de commodity que está descontada, né? A gente tem uma Vale aí que, se a gente pegar o histórico dela, ela está descontada, o preço dela, ela está barata, vamos dizer assim, no mercado, né? A gente tem empresas de energia também que estão descontadas no momento, e energia a gente sabe que está sendo um gargalo não só no Brasil como no mundo, e isso também está contribuindo para os preços de tudo aumentar, né? Falando um pouco do que eu penso para o DNA do Clube Alfa, e a gente já tinha discutido isso antes, é a questão de prazo, tá? É questão de tempo. A gente não vai buscar nunca nada no curto prazo, porque a gente já sabe que a bolsa no curto prazo, ela é oscilação, né? Então a gente vai buscar trazer retorno sempre no médio e longo prazo, né? Claro que a gente vai pegar as oportunidades de curto, né? Mas a nossa visão sempre vai ser aí de 2 a 3 anos, né? Então, até porque é muito difícil a gente conseguir ter uma leitura prática, né? Uma leitura assim assertiva de um período longo, né? Nenhum economista acerta, não existe isso, enfim. E a gente vai estar sempre revisando essa carteira, né? Claro, semanalmente. A ideia é que eu forneça relatórios semanais para vocês, enfim. Mas hoje, no começo do ano, a gente fez uma alocação. A gente via muita oportunidade no setor agro, ainda tem empresas que ainda oferecem oportunidade, mas hoje eu já vejo mais a questão da energia, né? O setor energético já tem empresas que estão com valor de mercado bem abaixo dos múltiplos históricos, né? Falando de análise gráfica daí, que é uma coisa que o Lúcio também entende bastante, com certeza a gente ainda também vamos buscar as oportunidades das distorções com relação à média de preço, né? O preço médio ali, a média de 50 está apontando que realmente vai ter está muito descolado da média de 50 dias ou da média de 200, que seja, a gente vai buscar esses ativos também. Mas, para mim, o DNA do clube ele tem que ser sempre do médio para o longo prazo. Um prazo de 2 a 3 anos, para a gente poder falar aí de um histórico interessante de desempenho. Eu não sei se o Lúcio está corroborando a minha visão, mas eu não pretendo jamais, né, prometer retorno daqui para o final do ano, por exemplo, daqui para o final do ano, daqui para o primeiro trimestre, né? Claro que a gente vai, não estou dizendo com isso que não é o nosso objetivo, claro que o objetivo é vários meses positivos para somar um final de ano, né, positivo. A gente tem que somar o mês positivo. Mas o que eu quero dizer é que não adianta você colocar o dinheiro esse mês para rentabilizar, para sacar no mês seguinte. Talvez você não vá ter o retorno positivo que você está esperando. Então, a questão é, quem colocar o dinheiro no Alfa, já saiba que não é dinheiro, não é lugar que o dinheiro vai dormir um mês. Claro que se rentabilizar, ótimo, maravilha, temos sim oportunidades para isso. Hoje eu consigo vislumbrar isso muito claramente, mas não é a promessa do clube, não. A promessa é para ser carregada uma posição aí por pelo menos, vamos dizer assim, um ano e meio. O que você acha, Lúcio, dessa periodicidade, dessa visão, desse horizonte de tempo? Eu acho perfeita, mesmo porque se você pegar histórico, sem entrar na questão de quem vai ser o vencedor das eleições, mas no ano da eleição, os ativos de renda variável, sim, tem muita volatilidade. Mas se você olhar no primeiro ano de governo, a tendência é de uma estabilização. Então, a meta deve ser exatamente isso que você falou, um ano e meio, um ano e meio, que você vai estar exatamente aí falando em meados de 2023, né, com uma situação muito provavelmente a se repetir as condições de movimentos semelhantes que tivemos no passado, você vai estar numa condição bastante interessante. E quando se fala, gente, é algo interessantíssimo, quando se fala em empresas descontadas, né, o que você quer dizer é o seguinte, que a empresa vale mais do que ela está sendo negociada no mercado, exatamente pela perspectiva de gerar caixa, né, de gerar retorno para o acionista.
empresas de qualidade bastante elevada, né? A Loren citou aí algumas, elas estão nesse momento descontadas, né? Descontadas inclusive em relação aos seus pares no nível internacional, né? Então, é algo que se pode falar com razoável dose de certeza, lógico, sempre pode acontecer algo que mude essa indicação, mas a probabilidade é muito grande que essas empresas que tradicionalmente dão retorno para o acionista, que estão aí há muito tempo, que já passaram por muitas crises no Brasil, inclusive lembrando, a gente está falando agora em inflação de 2 dígitos, né? Mas a gente tem que lembrar que o Brasil, até o Plano Real, isso, assim, para efeito econômico não é tanto tempo assim, mas até o Plano Real, a gente tinha uma inflação, tinha a hiperinflação, né? E as empresas que estão aí na Bolsa, elas resistiram a tudo isso. Então, se a gente escolhe ativos de qualidade e tem a paciência de aguardar um melhor momento de realização, certamente você vai ter resultado positivo. É um prazo, que deve sim extrapolar mais de um ano, né? E eu diria que uma referência 3 anos não é errada, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva, mas tem que lembrar que pode sim dar resultados até anteriormente. Você vê uma situação interessantíssima, né? Que a gente está aqui com a Bolsa caindo, fechando aqui 2021 no negativo, mas você vai lá, você pega um Embraer, né, uma empresa que até outro dia diziam que estava numa situação bastante delicada, né, depois que frustrou aquele acordo com a Boeing, né, e a Embraer subindo em torno de 160% nesse ano, né? Então, você vê que as oportunidades, mesmo numa situação como a gente está atualmente, as oportunidades estão aí. Você ter resultados positivos está diretamente relacionado com a sua capacidade de escolher esses ativos. E quando você tem um grupo que pode trabalhar com você, pode dividir as experiências que tem, certamente você pode elevar o índice de acerto. Isso significa que vai acertar? Não, né? Não significa. Significa que aumenta muito a probabilidade de que isso aconteça. E lembrando também sempre, né? Você entra no clube, você não tem você não tem a obrigação de permanecer no clube. Você pode, ao longo do período, também, se quiser sacar, dentro das condições, das regras de aporte e saque, você pode estar fazendo isso. Isso é uma condição bastante importante. Mas, para tudo isso, para que a gente tenha resultado, enfim, para que efetivamente tenha uma possibilidade de escolher ativos interessantes, no caso, a gestora vai ter que ter recursos, vai ter que ter capital. E se não Preciso de houver caixa aporte, para trabalhar. Preciso de caixa para exatamente, comprar as oportunidades, porque elas estão aí já. exato. E se não tiver aporte, gente, por mais que exista a capacidade da gestora, que a gente cria aqui um ambiente interessante de discussão, se não tiver aporte, não vai funcionar. E eu acho importante falar em números, porque aí o camarada fala assim, não, mas tá bom, eu queria colocar o que que eu posso aportar, como é que... Veja bem, gente, nós temos discutido uma aplicação, um aporte médio em torno de R$ 15.000. Isso daria para o gestor uma condição bastante importante, porque você poderia ter um capital final que chegaria
na casa de R$ 500.000, que seria já algo possível de trabalhar, buscar alternativas, poder estar fazendo o hedge, ou seja, um processo de proteção de carteira, né? Porque você dentro do mundo de investimento, você tem que pensar em todas as situações, em obter retorno, mas também ter segurança, aumentar o nível, eu Proteção, não, né? Proteger o o nível capital de também. proteção, reduzir risco, né? Acho que o termo melhor é reduzir risco, né? Então, nesse sentido, se o gestor tiver uma condição de trabalho, e essa condição de trabalho ela também está atrelada à disponibilidade de recursos, ele vai poder dar um retorno mais interessante para todos, né? Para todos, inclusive para ela que também é cotista, né? Então, existe um interesse direto em que esse retorno venha, né? E é importante isso também, né? Todos que estão aqui são pessoas que participam como cotista e que vão poder discutir com você e vai poder receber as informações também e, finalmente, poder direcionar os investimentos. Então, eu acho uma grande oportunidade, eu tenho intenção eu já invisto no clube, eu tenho intenção de aumentar, mas eu acho que de tudo isso, né, lógico, tem toda essa situação, mas de tudo isso é importante também não esquecer que renda variável é risco, e você tem que estar pensando sempre no seguinte: o que eu vou colocar lá é algo que eu não tenho necessidade de uso imediato. Eu sei que eu estou correndo risco. Quando você vai fazer o processo de investimento, inclusive existem termos que você vai ter que acatar, que vão falar exatamente desse risco, né? E a tarefa aqui da gestora, a tarefa de todos que participarem como cotista, é reduzir esse risco. E os meios para reduzir é exatamente escolher ativos que tenham melhor performance, poder estar tendo velocidade de saída quando algo não previsto acontece, fazer proteção de carteira, né, através de derivativos, enfim, um conhecimento que muito provavelmente não são todos que têm e que estaria dentro aqui do clube, quer dizer, a gestora consegue fazer isso de uma forma bem mais efetiva que a maioria de nós, não é isso? Então seria isso, gente. É importante que a gente faça o aporte, tenha a consciência do risco, mas que tenha a paciência de esperar esse resultado, que pode até vir antes, mas certamente a probabilidade que aconteça, ela é muito maior do que a gente fazer investimento de forma solitária, né? Tá certo, Lônia? Certíssimo, Lúcio. Acho que você conseguiu sintetizar muito bem aí. Eu acho que o DNA do clube ele já nasce com essa visão realmente de médio prazo, aí, no prazo de 1 ano e meio. Todo mundo ciente do risco, né? A gente já apresentou em várias lives para vocês que realmente a renda variável ela varia, né? Isso parece meio bobo, mas assim, é básico, as pessoas têm que ter nessa ciência. E é isso, as pessoas têm que estar dispostas, porque também não fazer nada, não se posicionar, também é tomar uma posição, né? Você está deixando de investir o seu dinheiro de uma forma, vamos dizer assim, mais amigável, né? Do que, de repente, colocar num fundo e pagar a taxa de administração, que em alguns fundos chega a ser 2% do que você investe, você paga para o administrador, né? Aqui você tem a oportunidade de investir sem pagar essa taxa, né? O que a gente não cobra, a gente não está cobrando para fazer essa gestão. E no final do dia também ganhar experiência, né? Porque, como já foi falado aí N vezes, a grande vantagem de um clube é você ter essa proximidade maior com quem está de fato dando as ordens. No caso sou eu que tenho a senha para poder fazer, comprar e vender as ações, né? Então acho que isso é muito válido. E é isso, gente. Reforçando mais uma vez, né? A questão da necessidade também de caixa. A gente sabe que é muito melhor montar a posição quando a gente tem um caixa maior do que montar uma posição com o patrimônio que a gente tem hoje,
que inclusive, né, a gente comprou, já estava comprado, né? Na verdade, foi a XP que já tinha comprado Bova 11 e está tudo em Bova 11 até hoje. A gente não conseguiu ainda, né, pensar como que a gente sai dessa posição que a gente já está montado e pega as outras posições que vão levar a gente a um ganho, né? Então a gente precisa de recurso no fim do dia. Senão, tudo bem também, a gente vai rodar o clube com o recurso que a gente tem, mas seria muito melhor, nesse momento, ter dinheiro novo para a gente comprar as oportunidades que já estão mapeadas. Aí já tem empresa do setor de energia, tem empresa do setor de carne, tem empresa do setor de commodities, estão contadas, né? O Lúcio já tinha colocado. E tem a expectativa de geração de caixa pela empresa, mas tem empresa hoje que o valor de mercado dela está abaixo do que o próprio valor de ativos que ela tem. Ou seja, se a empresa falir e vender só os ativos que ela tem, o valor de mercado dela está abaixo. Entendeu? Então é um contrassenso. Isso, né, assim, vamos dizer, é uma assimetria que a gente está vivendo. Por conta, né, da questão emocional, que as pessoas ficam pessimistas e, né, enfim, saem rapidamente dos ativos. A gente já viu esse movimento acontecer por conta da pandemia e a gente sabe que volta, né? No longo prazo, a tendência de todas as bolsas do mundo é sempre subir. Aí, de novo, a importância da fala do Lúcio de delimitar bem essa questão do horizonte de tempo. Eu acho que já está tudo muito dito, tudo muito esclarecido. Eu continuo à disposição. Temos muitas oportunidades. A gente é obrigado a colocar 67%, né, do clube em renda variável e os outros 33% a gente vai perseguir o IPCA, né? Deixa um percentual para a rede, como foi falado, que é a preservação do nosso capital. A gente vai operar opções, a gente vai operar um contrato de derivativo futuro aí, uma venda de um futuro que esteja mais representativo dentro da nossa carteira. E é isso, gente. Dúvidas, mas estamos aí. E a gente quer logo começar a rodar esse clube assim, já no patrimônio full dele, né? Porque isso também é muito importante colocar, que a gente tendo já na mão o patrimônio total, a gente consegue fazer uma alocação muito mais assertiva, né? A questão do quantitativo financeiro, ele também é importante para a alocação estratégica. Isso é relevante. Vamos lá. Então, aí amanhã de manhã, o pessoal da XP te dá aí a orientação de como é que faz aí para alocar no clube. Quando for à tarde... Os prints das telas. Para a gente mandar passo a passo para vocês, que vocês vão preencher, para vocês colocar no Alpha 1 dinheiro. Maravilha. Então, aí amanhã à tarde eu estou ansioso, eu vou lá, já coloco meu dinheiro. Na véspera de Natal, no dia 24 de manhã, o Lúcio vai lá e coloca mais um tonel de dinheiro lá para gente. E cada um faz isso. Quando chegar na quarta-feira que vem, a gente tem um montante. Eu não sei que montante seria esse. Porém, tem gente que não colocou ainda. Você já começa a investir na quarta-feira que vem? Assim, ao longo do caminho, ou vai esperar chegar um valor para depois começar a trabalhar esse dinheiro? É muito interessante a sua pergunta, viu, Kaiser? É bem interessante porque isso diz respeito, assim, ó, muito, muito, muito sobre a estratégia que a gente vai definir. Como eu disse, né? A questão do montante que eu vou ter para trabalhar, ele é primordial no risco, nas faixas de risco que eu vou tomar. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais risco eu posso tomar, né? E em tese também, gente, risco nem sempre é só ruim. Risco é só a probabilidade do ativo ser diferente do preço que ele tem hoje. Diferente para baixo, que seria o risco ruim, mas também para cima, que é o risco bom, que é o que a gente vai perseguir, né? Então, assim, se a gente puder estipular um deadline aí para quem tem real interesse em fazer o aporte, eu acredito, assim, que até no mais tardar, assim, gente, dia 30 de janeiro, pelo amor de Deus, para a gente já começar no dia 3 de janeiro com a carga full do patrimônio do clube. 30 de dezembro, né? Só para te corrigir, 30 de dezembro. Isso, perdão. 30 de dezembro, para quê? No dia 3 de janeiro, a gente já tem a carga do clube e o dinheiro que for entrando, que a gente espera que seja poucos, 1.000, a gente só fazendo ajustes pequenos de posição, para não entrar metade agora e metade em janeiro, porque isso daí, aí ele muda de fato a estratégia de alocação do clube, né? Então, eu vou pedir para quem tem real interesse, que já faça o aporte até dia 30 de dezembro, por favorzinho, para no dia 3 de janeiro a gente já começar a comprar os ativos e já começar a dar carga total. De acordo, Lúcio? Perfeito. Eu acho que as oportunidades estão aí, logicamente, sempre lembrando que há o risco, mas a ideia aqui é exatamente, através de uma gestão profissional, reduzir esses riscos e aumentar a rentabilidade, né? E vamos lá, né? Eu acho a ideia é sempre estar aqui conversando
com todo mundo, aberto a questionamentos, e eles vão passar, a partir do momento que o clube comece a funcionar num ritmo mais forte, eles vão passar a ser bem específicos aí, muito provavelmente vai se questionar por que comprou essa ação e não aquela, por que está isso, mas a ideia é dar uma linha de condução e a escolha dos ativos vai ser consequência disso, tá certo? Tá certo, gente? Não a ideia não é ficar discutindo esse ou aquele ativo, mas sim dar uma linha geral e a escolha dos ativos vai ser consequência. Ok. Houston, perdemos Lore, eu acho, hein? Pelo que eu estou vendo aí, parece que ela caiu, mas a gente vai continuando aqui, então, com algumas colocações. Muito legal, Lúcio, a gente já falou da linha de ação, né? Já falou aí do perfil do grupo, falamos de prazo. Essa proposta da Lauren, dia 30, tá legal? Para a gente poder finalizar esse aporte do investimento inicial. Eu acho bastante interessante, eu acho que nós entramos, inclusive, num período em que as oportunidades elas devem ficar muito mais claras, né? É lógico que a dúvida vai continuar existindo, mas é exatamente dentro desse panorama que se pode ter mais oportunidades aparecendo. Então, dia 30 me parece um horizonte bastante adequado para esse processo. Então, você que está nos assistindo, prepare-se para aportar daqui para o dia 30, para no dia 3 a gente estar a pleno vapor, todo mundo lá já, a Lauren fazer boas escolhas. Lembrando aquilo que ela colocou para a gente. Quanto maior o teu aporte nesse momento, melhores oportunidades ela tem para que o nosso dinheirinho, o nosso din-din, como chama esse quadro, possa render mais. Tá legal? Então aproveite aí teu 13º, aproveite para aqueles que receberam diferenças de salários aí de agosto para cá, que é uma boa parte desse grupo, reserve uma parte para investir nesse momento, para que a gente possa começar em pleno gás aí no dia 3 de janeiro. Ok? Ditas que são essas coisas, o que eu ia perguntar aqui? Eu estava com uma pergunta aqui em vista e a pergunta sumiu. Falamos do perfil do clube, falamos dos investimentos. Ricardo, quer dizer alguma coisa? Não, só parabenizar, muito feliz por chegar essa data, né? A gente tem finalmente aí tudo alinhado e não foi rápido essa jornada, né? Para a gente conseguir chegar até aqui. E o momento eu acho que é bastante oportuno, né? Um ambiente de risco, mas ele também tem oportunidades aí e estou numa expectativa muito grande, muito boa para a gente conseguir iniciar essa jornada de capitalização, né, de forma coletiva. Perfeito. Eu gostaria de acrescentar, inclusive, que a ideia é a gente sempre está falando através de videoconferência, né, de lives, mas também pretendemos, né, no decorrer desse ano que entra, promover alguns encontros presenciais, né, em que a gente vai poder, além de conhecer de uma maneira mais próxima as pessoas que estão conduzindo esse processo, poder também trocar experiências, enfim, trocar alternativas para que a gente possa potencializar o resultado desses investimentos. Lembrando também, pode parecer redundante, mas é algo bastante importante. Lembrando que nós estamos trabalhando com uma corretora de renome no mercado, né, e que as regras do clube de investimento, elas são estabelecidas tanto pela B3, né, a Bolsa de Valores, como pela CVM, né, então você tem todo um arcabouço legal que garante a segurança dessa estrutura. Então, veja bem, não é algo solto aí que você faz um investimento e não tem regras, enfim. É algo que realmente tem uma solidez, o clube de investimento é uma instituição garantida dentro do processo financeiro brasileiro, né? Então, é isso que é importante. E, resumindo isso para
para a nossa realidade, é a nossa oportunidade de juntar forças, como eu disse, não querendo ser redundante, já sendo, aumentar a rentabilidade de nossos investimentos e reduzir risco. Sempre lembrando que você não elimina risco, o risco sempre existe. Então, é por isso que é importante esse aporte que você vai fazer, você pensar que não deve ser algo que, eventualmente, você precisa em curto prazo. Você tem que pensar num prazo mais longo e tem que ter a ideia de que, mesmo tendo toda essa estrutura de gestão, pode sim resultar em prejuízo. Então, essa ideia você tem que ter. Mas, no ambiente que a gente encontra-se, que o país, que o mundo encontra-se atualmente, eu acho que é interessantíssimo. Lembrar de uma outra coisa também, gente, e até para tentar fazer aqui, dar mais uma pitada sobre o panorama atual. Você vê hoje a renda fixa, ela se tornando cada vez mais interessante. Até pouco tempo, realmente, as taxas estavam muito baixas. Mas se você pegar a maioria delas, frente aos índices inflacionários que estão aí, elas estão perdendo, tá? Procure fazer, eventualmente, está se oferecendo aí taxas que parecem interessantes, porque até pouco tempo a gente convivia com taxas muito baixas, né? Então, você ia fazer um CDB e se colocava ali um valor de retorno anual de 5, 6%. Hoje você já está pegando aí títulos com 13, 11, 12, né? Mas a gente tem que lembrar que a inflação está colando ali, né? Então, muitas vezes você imagina que está ganhando, mas eventualmente no final do processo, você pode até perder. Daí, novamente, a importância de você ter uma gestão profissional. E frisando também, o clube de investimento, ele é basicamente renda variável, mas também tem um percentual bastante representativo de renda fixa e que vai ser, sim, utilizado pela gestora como meio de não só rentabilizar a carteira, mas também fazer redução de risco, enfim, entregar um resultado bom para o cotista, né? Então, eu acho que isso são pontos bastante importantes para se pensar. Ok? Maravilha, maravilha, Lúcio. Muito obrigado. Excelente esclarecimento. E, já deixando aqui mais ou menos combinado, né, para a gente poder caminhar junto, véspera de Natal, estamos aí chegando no feriadão, semana que vem todo mundo fazendo os aportes, mas véspera de Ano Novo, todo mundo parado. Podemos já deixar pré-agendado um bate-papo para a primeira semana de janeiro, que é quando supostamente os aportes já estarão feitos. Supostamente não. Quando os aportes já estarão feitos, a estratégia já estará traçada e é a gente conversar sobre essas escolhas aí. Pontualmente, sim, de cada passo. É possível, sim, eu só vou fazer. Depois a gente faz um ajuste com relação ao horário, porque eu vou ter restrição por causa de horário. Eu vou estar umas horas à frente aí, então a gente talvez tenha que ser às 18, mas depois a gente confere isso daí, enfim. Maravilha. A Lauren, para quem não sabe, já está gastando por conta. Ela está indo para a Europa amanhã, porque ela sabe que o clube vai dar tão certo que ela já está esbanjando os rendimentos que ela vai obtendo aqui. Boa viagem. Já estou gastando a rentabilidade futura. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, é brincadeira. Beleza, a gente faz esses ajustes. Por mim, acho que estou de bom tamanho. Mais alguma colocação, alguma questão que vocês se lembram? Algum ponto a ser destacado? Não, acho que está perfeito. Dada essa situação em janeiro, acho que é legal. Vamos avaliar em janeiro a gente realizar essa live no final de semana, eventualmente, né? Pode ser, a gente faz esse ajuste sim. Boa sugestão. Legal, pessoal, então? Legal. Fiéis ao nosso compromisso, menos de uma hora, 57 minutos nesse exato momento. Obrigado a todo mundo. Alguma palavra final, se quiserem. Temos 2 minutos inteiros para esbanjar.
Não, só queria agradecer a atenção e reforçar aí que vamos participar dessa iniciativa que eu acho que vai ser bastante interessante. E, então, obrigado, pessoal, todo mundo, mais uma vez. Lembrando, quero destacar palavras do Lúcio. As duas palavras. Há risco no clube. Ponto. Ninguém aqui está prometendo nada que miraculoso. Porém, a assimetria é grande. A chance da gente se dar muito bem nessa é tremenda e é por isso que a gente está convidando você para estar conosco. Grande abraço. Chegou o momento, pessoal. Vamos lá, grande abraço a todos. E Feliz Natal e ótimo virada de ano para todos aí. Tá ok? Tchau, gente. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Boa noite. Lore, ótima viagem. Obrigada. Até mais, gente. Natal verdadeiro e real. A Unitiza foi criada em julho de 2019, com o objetivo de prospectar e apresentar para seus associados oportunidades de investimento e empreendimento e ações de educação financeira e consumo consciente. A Unitiza apoia e orienta seus associados em projetos individuais ou em grupo. Nos países ricos, as informações sobre economia e dinheiro são mais acessíveis para as pessoas, que assim podem alcançar condições mais favoráveis para a sua independência financeira. Nós, da Unitiza, sabemos que essa condição não é uma obrigação apenas do Estado. As pessoas podem e devem se organizar. Juntos, podemos desenvolver iniciativas que melhoram nossas condições financeiras e economia do país.